Vamos começar o último tema desse ano fatídico de 2021, que começou como 2020.2, agora acho que já passamos para 2021. Vocês já tomaram a segunda dose da vacina, gente? Já. Eu tomei semana passada. Eu já. Só em Legal. novembro. A galera que tomou Pfizer e AstraZeneca há um tempo a mais, né? Porque eu lembro que vocês tomaram, acho que no começo de agosto, né? Se eu não me engano, assim. Teve a baladinha lá. Eu tomei a segunda em junho. Junho ou julho? Ah, mas faz estágio? Faço, por conta do estágio que eu tomei antes. Por isso. Eu também. Ah, sim. A galera que tomou Coronavac tá suave, a galera da Pfizer, da AstraZeneca vai ter que esperar um pouco mais ainda. E dependendo, se tomou AstraZeneca, tem que fazer intercâmbio com a Pfizer, porque não tá tendo dose da AstraZeneca, que é uma pena. Apesar que é uma boa, eu tava dando uma olhada nos estudos e vendo gente que entende bem mais do assunto que eu, que tem mais autoridade para falar do assunto, e em países que eles fizeram esse intercâmbio e testaram a imunidade da pessoa, teve uma resposta imune até um pouco melhor. Porque lá fora aconteceu um problema semelhante, né? De faltar... Eu acho que faltou AstraZeneca. E aí eles tiveram que, para não perder o tempo ideal da imunização, aplicar a Pfizer na galera. Mas galera que já tomou da Coronavac, o tempo é menor, né? Tá mais... Já garantiu a segunda dose já. Mas tá certo. Bom, vamos lá então. Vamos de aula. Vamos falar de fisiologia, neurofisiologia. Bom, se fosse para eu fazer uma analogia do nosso sistema nervoso em qualidade e em funcionamento, com certeza eu faria com a informática, eu faria com o celular, eu faria com os computadores, notebook, computador de mesa, porque eu chego a dizer que o nosso cérebro, o funcionamento do nosso cérebro inspira muitos desses equipamentos em seu funcionamento, né? O nosso cérebro é muito foda, ele é muito complexo para a gente poder entender tudo parte a parte, mas ele é muito foda. Foda em que sentido? Ele consegue desenvolver várias e várias funções simultâneas, diferente de outros segmentos corporais que nós temos, tá? Principal função: realizar o controle e a coordenação do corpo humano, captando estímulos do meio externo, interpretando e gerando a resposta necessária para a manutenção da homeostase, tá? Então, o meu cérebro, ele primeiro recebe informações do meio externo, e aí por meio dessas informações ele vai desencadeando as respostas para controle das funções corporais, tá? É um assunto muito abrangente, mas assim, nós detectamos a nossa temperatura corporal por meio de terminações nervosas chamadas termorreceptores, que a gente vai abordar. Esses termorreceptores detectam, como o próprio nome diz, variação de temperatura. Se eu estou num ambiente que está um pouco mais quente ou um pouco mais frio, essa informação ela sai dos meus receptores na pele, passam pelo meu sistema nervoso periférico, sobe pelo sistema nervoso central e chega até o cérebro. O cérebro ele interpreta essa informação de temperatura
E por meio dessa informação de temperatura, ele vai desencadear respostas em outros segmentos corporais para adaptar a função desses segmentos para manter a minha homeostase. Tá? Em que sentido? Nós vimos em sistema cardiovascular que, exposto a baixas temperaturas, eu tenho o desenvolvimento de vasoconstrição. Né? Os meus vasos, eles contraem, diminuem a luz do vaso, afetando o fluxo sanguíneo. Beleza? A vasoconstrição, ela acontece para que eu possa regular a minha temperatura corporal e para que eu possa fazer a manutenção do fluxo sanguíneo mesmo sob baixas temperaturas. Tá? Essa resposta é uma resposta do sistema nervoso autônomo simpático e ela vai acontecer em decorrência de ação do meu cérebro. Tá? O meu cérebro só vai gerar esse tipo de resposta depois que ele receber a minha informação sensitiva de que está mais frio. Da mesma forma, nós também vimos que quando está calor, os meus vasos vão promover vasodilatação. Tá? A parede dos vasos elas serão relaxadas e o vaso vai aumentar a sua luz interna, também afetando o fluxo sanguíneo e afetando funções cardiovasculares. A vasodilatação ela vai acontecer para que eu possa eliminar calor do meu corpo. É uma das estratégias para que eu possa eliminar calor do meu corpo, tá? E, consequentemente, regular a minha homeostase. Além disso, eu tenho outras respostas decorrentes dessa variação de temperatura. Antes de eu pensar na minha resposta, eu estou dando só o exemplo do sistema cardiovascular, mas o sistema nervoso ele controla todas as funções corporais. Antes de eu pensar que vai ter alteração no meu sistema cardiovascular por variação da temperatura, eu vou estar sentindo frio e eu vou tomar providências para controlar esse frio, seja desligar o ventilador, o ar-condicionado, seja colocar um isolante térmico, entendam a blusa, entendam ou qualquer outra roupa do tipo. Eu vou ter comandos motores para que eu possa tomar providências do lado externo para controlar a minha temperatura corporal. Se tiver calor, a mesma coisa. Né? Eu vou tentar tirar o máximo de isolante térmico possível e permitido socialmente. Eu vou tomar providências para ir para algum lugar ou consumir produtos que possam dar a sensação de refrescância, diminuir a temperatura corporal. Por quê? Porque eu tenho o tempo todo um sistema integrado, monitorando e gerando respostas para controle e manutenção da minha homeostase corporal. Todos os sistemas que nós vimos funcionando até então, serão controlados por esse cara, serão controlados pelo sistema nervoso como um todo, mas especificamente pelo nosso cérebro. Tá? No sistema nervoso, eu terei ações sensitivas, integrativas ou associativas e motoras. Tá? Mecanismo sensitivo do meu sistema nervoso central, ele recebe estímulos internos ou externos do meu corpo, repassa esses estímulos para áreas integrativas ou associativas que vão interpretar esses estímulos, armazenar informação acerca desse estímulo caso ele apareça futuramente. E eu também terei o mecanismo motor do meu sistema nervoso central, que vai responder a um determinado estímulo, seja pela contração muscular, ou seja por qualquer outra secreção glandular, alteração em algum órgão ou algum sistema de órgão do meu corpo. Tá? Então, assim, o nosso cérebro ele vai controlar toda a nossa percepção sensitiva,
percepção acerca de toque mecânico, acerca de dor, acerca de outras sensações mecânicas, percepção de temperatura. Tem um tipo de sensibilidade no nosso corpo que chama propriocepção. Tá? A propriocepção, ela é a percepção do meu sistema nervoso central sobre a posição e o estado atual de músculos, ossos e ligamentos, para que eu possa fazer o meu movimento. Beleza? E aí, com base nessa informação sensitiva, eu tenho a resposta motora. A resposta motora pode ser por uma secreção glandular, né? E aí entendam, o órgão endócrino que a gente mais cita acaba sendo o hipotálamo e a hipófise, mas o músculo também é um órgão endócrino, principalmente anti-inflamatório. A gordura do nosso corpo, o tecido adiposo, é um órgão endócrino. O nosso sistema digestivo, mais especificamente o intestino, o sistema gastrointestinal, que vai liberar a grelina, que é o hormônio que nos dá fome. Além disso, a resposta motora pode ser também a resposta direta sobre a ação dos órgãos, e aí entendam a atuação do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Né? O sistema nervoso autônomo simpático vai estimular a função cardiorrespiratória, e o sistema nervoso autônomo parasimpático vai estimular a função digestiva, reprodutora e excretora. Tá? Tá vazando um microfone de alguém aí. Além disso, eu também tenho a resposta motora, né? Por meio, por exemplo, da sensibilidade proprioceptiva, eu posso continuar ou eu posso iniciar um determinado movimento, tá? Através da sensibilidade acerca da posição e do estado atual dos meus músculos, dos meus ossos e ligamentos, essa informação proprioceptiva chega até o meu sistema nervoso central e diz para o meu cérebro a situação atual dessas estruturas e, acima de tudo, como que eu posso fazer o meu movimento. E aí o cérebro dá o comando motor para as minhas unidades motoras poderem contrair ou relaxar para eu poder fazer o movimento. Tá? No sistema muscular esquelético, nós falamos de unidades motoras, e aí mais especificamente falamos do motoneurônio e das fibras musculares. Essas são as últimas vias do meu sistema motor. Eu tenho toda uma hierarquia estrutural, já estabelecida, que vai pegar informação prévia de movimentos que eu já realizei, vai dar o comando motor e vai simultaneamente avaliar esse movimento realizado e corrigi-lo na medida do possível. É assim que nós aprendemos a nos movimentar, tá? Toda informação que chega no nosso cérebro é armazenada. Então, toda informação sensitiva que chega no meu cérebro é armazenada. Ao passo que toda informação, todo comando dado pelo meu cérebro, comando motor ou sobre outros sistemas, também serão armazenados para situações futuras. É dessa forma que nós aprendemos a andar. É assim que a gente aprende a andar. A gente aprende a andar porque o nosso cérebro foi acumulando várias e várias informações de movimentos que nós fomos fazendo, e esses movimentos foram sendo aperfeiçoados. Tá? É assim que nós aprendemos a dançar. Tá? Nós aprendemos a dançar porque nós aprendemos a fazer movimentos que nós não sabíamos, nós vamos copiando esses movimentos, aperfeiçoando, até um dia a dança sair completa. Tá? Então, toda a informação sensitiva e motora é uma informação que nós já aprendemos previamente e que o nosso cérebro está constantemente aperfeiçoando. Toda a dor que vocês sentem, todo o toque que vocês sentem, toda a temperatura que vocês sentem, vocês já sentiram anteriormente. Vocês já sentiram em outros momentos.
E a partir daí, o cérebro de vocês armazenou essa informação e foi não só armazenou, como integrou essa informação com outros segmentos. E essa informação foi ficando cada vez mais complexa. Tá? Por exemplo, a nossa visão. Hoje, nós conseguimos identificar e saber o nome de diferentes objetos, diferentes cores, diferentes formas, tudo. Tudo que a gente consegue enxergar. Só que nem sempre foi assim. Num determinado momento, nós enxergávamos apenas cores. Só cor. Depois, nosso cérebro começou a interpretar cores e formas diferentes. Cores e formas. Eu não sei se necessariamente é nessa ordem, tá? Talvez forma num determinado momento e cor na outra. Eu não sei ao certo a ordem, mas enfim. Depois nós começamos a integralizar essa informação, tá? Então, vamos supor, primeiramente, meu cérebro ele só enxergou uma forma lisa, grande na minha frente. Foi passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo, ele enxergou que essa forma ela é quadrada e que ela tá pintada de branco. Passou um tempo, eu comecei a entender que isso aqui chama parede, que essa parede é branca, essa parede tem ranhuras, sob essa parede eu tenho post-it colado, eu tenho a luminária fixa, eu tenho móveis, eu tenho tudo. Entendeu? O cérebro, ele vai armazenando informações e vai tornando essas informações cada vez mais complexas. E isso serve para a área visual, para a área auditiva, para a área olfativa, para a área de linguagem e da fala. Beleza? Mas é isso, todo o processamento de informações e respostas orgânicas para a manutenção da homeostase e para outras ações fisiológicas são dadas pelo nosso sistema nervoso. Tá? Acredito eu que vocês ainda não tiveram a anatomia do sistema nervoso central. Então aqui, diferente dos outros sistemas, eu vou apresentar algumas estruturas para vocês, de modo que isso possa facilitar o nosso entendimento do funcionamento do sistema nervoso central. Eu não vou entrar a fundo em todos os detalhes dos órgãos, que isso vocês vão ver no que vem em neuroanatomia com a Lilian, tá? Aqui eu vou falar de como a estrutura é, como ela funciona. Então nós temos o nosso cérebro, tá? Ou comumente chamado o nosso encéfalo, tá? O nosso encéfalo é toda essa região aqui, ó. Aí quando eu vou segmentar o encéfalo, eu tenho o tronco encefálico, que é uma continuação da minha medula espinhal, o cerebelo, e aí depois do tronco encefálico aqui em cima eu tenho o meu cérebro. Aí no cérebro eu vou ter as divisões de telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo. Quer dizer, telencéfalo e diencéfalo no meu cérebro, tá? Aqui na imagem anterior. O tronco, eu vou dividir ele em bulbo, ponte e mesencéfalo. E aí depois aqui eu terei o cerebelo, tá? Este aqui é o nosso sistema encefálico. Encefálico. Tranquilo? Não, vou falar disso mais pra frente. Então, esse é o sistema nervoso do meu corpo. Só que assim, sistema nervoso, eu faço uma divisão. Como vocês já perceberam na nomenclatura, tem hora que eu chamo algumas estruturas de sistema nervoso central e outras eu chamo de sistema nervoso periférico, tá? O que é o sistema nervoso central? O sistema nervoso central é o sistema composto pelos órgãos medula e encéfalo, que é isso aqui que está na nossa foto, tá? A medula, que é uma estrutura que percorre toda a nossa coluna e dá origem às raízes nervosas, e o encéfalo, composto pelo tronco encefálico, pelo cerebelo, pelo tronco encefálico, pelo cerebelo e pelo encéfalo e pelo cérebro em si, tá?
No cérebro, eu faço a divisão de telencéfalo e diencéfalo. No tronco, mesencéfalo, ponte e bulbo. E no cerebelo, cerebelo por si só. Tá? Aqui, galera, eu tô dando para vocês uma visão medial do meu cérebro, tá? Então é como se eu fizesse um corte sagital, dividisse o corpo da pessoa em lado direito e esquerdo, e aqui eu tô com uma imagem da região medial, ou seja, da região central, do meio do meu corpo, tá? Então é como se eu me cortasse aqui no meio e vocês vissem a parte de dentro do meu corpo, a região medial. Essa visão é uma visão lateral do meu cérebro, tá? É uma visão lateral. Eu tenho aqui o cerebelo, certo? Eu tenho aqui o cerebelo bem localizado. E na face lateral do meu cérebro, eu tenho toda uma divisão numa área que eu vou chamar de córtex. Córtex cerebral, tá? Toda aquela parte externa do cérebro que a gente vê na anatomia, que a gente vê em filme de terror, tudo, é chamada de córtex cerebral. A parte externa, beleza? É o lado de fora do nosso telencéfalo. Essa região do córtex, ela é a região mais complexa do nosso sistema nervoso central. Ela é a região onde o nosso sistema nervoso central é mais desenvolvido, onde as células são mais desenvolvidas, possuem mais funções, possuem uma complexidade maior no seu trabalho. Tá? Como assim complexidade maior? Quando nós falamos de neurônio, propriamente dito, eu falo de uma célula nervosa conectada a outra fazendo sinapse, certo? Eu uso muito o neurotransmissor. Eu tenho uma diversidade de neurotransmissores. Eu falo muito da acetilcolina quando eu vou falar de comando motor, tá? Aqui no meu córtex, eu também tenho uma porrada, muitos neurônios, fazendo também várias e várias sinapses entre si, um com o outro, tá? Só que fazendo sinapse num nível um pouco mais complexo. De modo que essas células do córtex, elas conseguem ter funções que as células nervosas que vêm dar o comando motor na minha mão não conseguem, tá? Essas células são células nervosas também, só que elas são mais desenvolvidas e conseguem desempenhar funções mais complexas, tá? Tanto é que quando vocês olham aqui para o nosso córtex, nós vemos que eu tenho, primeiramente, aqui, ó, na região central, eu tenho duas áreas aqui, ó, divididas por uma fissura chamada sulco central. Aqui, ó, na região central, eu tenho uma estrutura vermelha que eu chamo de área motora voluntária ou área motora primária e uma estrutura azul chamada área somatosensorial primária, tá? Então, aqui no meu cérebro eu tenho a área motora voluntária e a área somatosensorial primária. A área motora primária vai ser a área responsável por dar o comando motor do meu cérebro para toda a hierarquia do sistema nervoso até esse comando motor chegar nos meus músculos. Beleza? A área somatosensorial primária, azulzinha aqui, ela é a primeira área a receber estímulo sensitivo de qualquer tipo, de qualquer espécie do meu corpo. Tá? Então, qualquer estímulo sensitivo que venha da minha pele, que venha dos meus órgãos internos, vão para essa área. Para essa área poder interpretar que tipo de estímulo sensitivo é esse, tá? E aí depois eu terei outras várias divisões aqui no meu cérebro,
que agora eu vou me restringir só às divisões puramente anatômicas. Então, o sulco central divide a área somatosensorial primária da área motora, ou área motora primária, tá? Eu tenho aqui o meu lobo parietal, que vai ser muito responsável por fazer a associação de informações sensitivas do meu cérebro. O lobo occipital, responsável por receber informação visual e interpretá-la. O lobo temporal, responsável pela minha audição. E aqui, pegando do sulco central em diante, eu tenho o lobo frontal, responsável por pensamentos, emoções, qualquer interpretação intelectual que eu tenha, e também com algumas funções motoras, tá? Eu tenho aqui a área pré-motora, que é a área que eu envio informação motora armazenada previamente para a área motora primária. A área de Broca, que é uma área responsável pela minha fala, tá? O sulco central divide todo o lobo frontal, que começa aqui do vermelhinho e toda essa área cinza, do lobo parietal. Começa nessa área azul e vem para a parte amarela aqui, tá? Então, eu tenho bem definidos no meu cérebro diferentes áreas para que eu possa interpretar informações sensitivas e dar o comando motor necessário. Muito antigamente, fazia-se na área de psiquiatria, fazia-se um tratamento para pessoas com distúrbios psicológicos chamado lobotomia, tá? Que consistia na secção da área pré-frontal, do meu lobo frontal, que é justamente a área responsável pelo pensamento lógico, pelas características intelectuais do indivíduo, né? Então, na época, acreditava-se que você estava, por exemplo, você pega um indivíduo que tem qualquer distúrbio psicológico que traga risco para a sociedade, sei lá, distúrbios de caráter que a pessoa possa estar, por exemplo, propensa a cometer um crime. A pedofilia, a cometer um assassinato a sangue frio, né? Essas pessoas que tinham diagnosticados esses distúrbios psicológicos, elas eram enviadas aos sanatórios, hospitais psiquiátricos e passavam por essa cirurgia, seccionando o lobo pré-frontal delas, tá? A área pré-frontal do lobo frontal, no caso. E aí, com isso, a pessoa perdia toda a informação intelectual que ela tinha no cérebro dela. Quer dizer que era essa a cura? Não. Era o que se entendia na época e era um tipo de cirurgia muito realizado em sanatórios. Hoje em dia, nosso conhecimento evoluiu acerca de tratamento psicológico, esse tipo de cirurgia já não é mais feita. Mas antes era largamente realizada, tá? Eu estou falando aqui do córtex, mas eu também tenho destacadas as funções da ponte do bulbo, que vão controlar principalmente a função cardiorrespiratória, tá? Como nós já descrevemos no sistema respiratório e no sistema cardiovascular. E temos o cerebelo, que vai ser responsável por fazer a correção dos nossos movimentos e também por controlar o nosso equilíbrio, tá? Vamos seguir, então, pelo sistema nervoso central. Então, nós falamos do cérebro, falamos do tronco encefálico, agora nós vamos falar de uma estrutura chamada medula espinhal, tá? A medula espinhal, ela é... Eu ia usar um exemplo aqui muito besta, mas como a gente não tem metrô e trem aqui perto, eu não vou poder utilizar. Tem uma estação de trem e metrô em São Paulo que chama Estação Brás. Essa estação, ela é uma estação que ela integra não só
diferentes linhas de trem, mas também entrega o metrô consigo. Assim como a Estação da Luz, a Estação da Luz ela integra diferentes linhas de metrô e trem junto consigo. A medula espinhal, ela integra diversos segmentos do meu sistema nervoso central com a informação que vai para o meu cérebro e a informação que o meu cérebro direciona para outras partes do meu corpo, que o meu cérebro responde para outras partes do meu corpo, tá? Que seria a informação eferente, a informação que sai de diferentes partes do meu corpo e chega no cérebro, e a informação aferente que sai do meu cérebro e vai para outros órgãos, vai para outros músculos, beleza? Então a minha medula espinhal é a estrutura que vai fazer a integração dessa informação, tá? Na medula espinhal eu tenho segmentos responsáveis pelas minhas vias motoras, tá? E estruturas responsáveis pelas minhas vias sensitivas. Beleza? Então a minha medula vai ser dividida em partes onde só passa informação sensitiva e partes onde só passa informação motora. Assim como no trânsito eu tenho a divisão dos sentidos das ruas, né, o sentido que vai e o sentido que vem. Aqui, na medula, eu também terei a divisão dos sentidos. Essa divisão, ela não necessariamente vai ser de cada lado da medula, mas eu terei áreas da medula que só vão passar informação motora e áreas que só vão passar informações sensitivas, tá? Dos dois lados da minha medula. Então, dos dois lados eu tenho informação sensitiva, dos dois lados eu tenho informação motora. Beleza? Aí, galera, a função da medula, então, é essa. Ela é integralizar e transmitir a informação sensitiva até o cérebro e transmitir o comando motor que sai do cérebro para os outros órgãos, tá? Toda a informação sensitiva só chega no meu cérebro e toda a informação motora sai do cérebro, tá? Toda informação eferente vai ser informação sensitiva e toda informação aferente vai ser informação motora. Beleza? Tá, aí eu vou entrar em sistema nervoso periférico. Com relação ao sistema nervoso central, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Professor, o que o senhor acabou de falar sobre a medula espinal mesmo? Eu tava moscando aqui. Pô, tava moscando, Maria Vitória. Não, é que assim, ó, eu prestei atenção, só que daí eu fui escrever, daí eu perdi tudo e acabei não prestando atenção. Você falou que é medula espinal, né, que você tava falando? Quer dizer, aí eu falo aqui o caso Evandro, ela sabe qual que é. Caso Evandro, ela sabe qual que é. Ela, inclusive, já assistiu. Acabou o caso Evandro? Ou não? Não, não consegui ainda, tá muito corrido, professor. O tempo de prova também, né, cara? Vamos lá. Medula espinhal, Maria Vitória, ela integra toda a informação que sobe até o cérebro e que desce do cérebro para os nossos outros órgãos, tá? Que tipo de informação que a medula integra? A informação sensitiva ou a informação eferente, que é a informação que nós falamos que ela ascende, ou seja, ela sobe, e aí no caso sobe até o cérebro, e a informação motora, que é a informação descendente, tá? Que aí seria a nossa informação aferente. A medula, dos dois lados da medula, eu terei áreas responsáveis por receber informação sensitiva e levar até o cérebro e trazer informação motora do cérebro para os nossos órgãos internos e para os nossos músculos. Beleza? É pela medula que eu tenho esse vai e vem de informações.
ambos os lados da medula. Tem área só para transmissão de informação motora e tem área só para transmissão de informação sensitiva. Beleza? E aí era nesse Beleza. ponto aí que agora eu vou entrar. É isso que eu consegui agora escrever, professor. Obrigada. Na suave. Que aí agora nós vamos entrar onde? No sistema nervoso periférico, tá? Por que sistema nervoso periférico? Porque vocês vão notar aqui, ó, que da minha medula saem as raízes nervosas, tá? Saem as raízes nervosas. Saem as estruturas nervosas que inervarão o restante do nosso corpo, tá? E nessas raízes nervosas eu também tenho estruturas responsáveis por receber informação sensitiva e levar até a medula, da medula para o cérebro, e também estruturas responsáveis por receber o comando motor que sai do cérebro, passa pela medula e vem até os meus órgãos, tá? Então, quando eu falo de sistema nervoso central, eu estou falando de cérebro, tronco e medula. Né? Ou cérebro, porque no cérebro, no encéfalo o tronco tá agregado. Eu estou falando de encéfalo e medula, quando eu falo do sistema nervoso central. Quando eu vou falar dos nervos que partem da minha medula espinhal, aí eu já estou falando de sistema nervoso periférico, tá? Sistema nervoso periférico. E aí, assim, o sistema nervoso periférico, ele vai ser mapeado pela nossa informação sensitiva, né? Como assim mapeado pela informação sensitiva? Se eu sinto, logo aquela estrutura existe. Se ela existe, eu conto como a área inervada pelo sistema nervoso periférico. Beleza? A sensibilidade, eu tenho aqui no meu cérebro, aqui em cima, ó, antes de eu passar para o sistema nervoso periférico, eu tenho uma estrutura eu tenho um segmento do meu sistema nervoso chamado nervos cranianos, tá? Eu tenho 12 pares de nervos, ou seja, 12 tipos de nervo do lado direito e esquerdo do meu cérebro, responsáveis pela motricidade, pela sensibilidade e por algumas outras funções da minha cabeça, do meu crânio, tá? Então eu tenho, por exemplo, o terceiro nervo craniano, o oculomotor, ele é responsável só por controlar o movimento dos meus olhos, só por isso, tá? São 12. Eu acho que num determinado momento nós vamos citar a função dos nervos cranianos, mas assim, é só para eu fazer essa divisão com vocês, porque quando eu estiver falando de sistema nervoso periférico, eu estou falando da sensibilidade da parte posterior da minha cabeça e do pescoço para baixo, tá? A sensibilidade e a função motora da minha face, de algumas estruturas do meu crânio, quem vai controlar são os nervos cranianos. São essas 12 estruturas destacadas aqui em cima. Beleza? Nós, obviamente, vamos falar de algumas, porque isso vai envolver, por exemplo, vai envolver o conteúdo de fisiologia humana, e outras eu vou só citar, que aí vocês vão estudar isso ano que vem em anatomia com a professora Liden. Beleza? Então, esse é o meu sistema nervoso periférico. Essas raízes que partem da minha medula, elas vão inervar o restante do meu corpo, tá? E aí, eu preciso mapear essa inervação no meu corpo, né? Eu vou mapear através da informação sensitiva, através da minha sensibilidade, beleza?
E esse mapeamento vai ser feito utilizando um sistema que eu vou chamar de dermátomos. Dermátomos, que é justamente essa divisão que eu faço no meu corpo, segmentando a sensibilidade de cada partezinha, cada pedacinho do meu corpo. Tudo que eu sinto, exceto na minha face, entra nos dermátomos. Como que eu divido as dermátomos? Eu divido as dermátomos a partir da raiz do nervo que parte do encontro entre dois segmentos vertebrais, tá? Então, por exemplo, entre a vértebra próximo à vértebra cervical 1, parte uma raiz nervosa, e essa raiz nervosa, assim como a vértebra, eu vou chamar de C1. Sistema ósseo, vocês tiverem anatomia, né? Acidentes ósseos. Oi? A gente está vendo agora, a gente terminou as vértebras na aula passada. Beleza, então. Então, vocês bem sabem que a nossa coluna vertebral é dividida em região cervical, onde eu tenho 7 vértebras, torácica, onde eu tenho 12, lombar, que eu tenho 5, e sacral, que são vértebras não com a mesma mobilidade dos outros segmentos, né, elas são até integradas estruturalmente, mas também fazem parte do nosso sistema vertebral. As nossas dermátomos serão divididas da mesma forma, tá? Então, na altura da vértebra C1, parte uma raiz nervosa de cada lado do meu corpo, e essa raiz nervosa eu também vou chamar de C1. E assim sucessivamente, em toda a coluna cervical, torácica, lombar e sacral, tá? Esse sistema das dermátomos é interessante para que eu possa mapear e avaliar o funcionamento do meu sistema nervoso periférico. Porque, como eu falei para vocês, todas as áreas que possuem sensibilidade demarcada são áreas que são controladas também do ponto de vista motor por essas terminações nervosas, tá? E aí, no que isso vai ser útil para o fisioterapeuta? Nós vamos, em algum momento, ter em nosso consultório pacientes que tiveram lesão medular parcial ou lesão medular total. E esses pacientes perderão funções na região onde a medula foi lesada. Função motora e função sensitiva, né? Função motora, dependendo do grau em que houve a lesão da medula, por exemplo, se a lesão foi a partir de L5, L4, L3, L2, L1, essa pessoa corre o risco de encontrar-se com paraplegia. Ou seja, ela não terá o movimento das pernas. Tá? Principalmente lesão na coluna lombar, na coluna torácica, que é o que mais acontece, a pessoa perde o movimento nas pernas. Se a lesão sobe um pouco mais e pega a coluna cervical, essa pessoa corre o risco de sofrer tetraplegia, ou seja, perder movimentos nos braços e nas pernas. Tá? E além de perder movimento, a pessoa também perde sensibilidade, a pessoa passa a não sentir mais aquela região. Beleza? Além disso, além da lesão medular, pode ser que o paciente tenha uma lesão periférica no nervo. A lesão não seja na medula, mas seja em algum segmento das minhas ramificações nervosas. E aí, com isso, o paciente passa a ter a sensibilidade dele afetada.
beleza? E também é importante que eu conheça as dermátomos justamente para eu poder delimitar a região que foi afetada, o segmento nervoso que foi afetado, e isso ajuda no direcionamento do meu tratamento, tá? Mas é isso que eu tenho para falar de sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele corresponde às raízes nervosas que partem da medula, da minha medula espinhal, e depois se ramificam, se dividem em várias estruturas nervosas em torno do meu corpo, tá? Então, por exemplo, C6, a raiz nervosa de C6, da vértebra C6, ela parte uma raiz do lado direito e outra do lado esquerdo do meu corpo. Essa raiz ela vai se dividir em vários outras estruturas nervosas até chegar no meu antebraço, e no meu polegar opositor. Beleza? Ó, aqui eu tenho uma demonstração anatômica resumida, tá? Para que nós possamos entender como funciona a nossa ramificação do sistema nervoso periférico. Então, aqui eu tenho o meu encéfalo e a minha medula espinhal. E aí, pela medula espinhal, em cada ponto da medula espinhal, eu tenho uma raiz nervosa. E essa raiz nervosa, ela vai se dividir em ramificações que eu vou chamar de plexos. Plexos, Plexos, tá? Então eu tenho plexo braquial, o plexo braquial vai se dividir em diversas outras ramificações nervosas. Eu tenho também os plexos do meu membro inferior, que também se dividirão em várias outras ramificações nervosas, tá? Aqui, ó, sistema nervoso, quer dizer, os nervos cranianos, tá? Então aqui, galera, é o nosso sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico tem incontáveis estruturas que, assim, para que nós possamos entender a fisiologia agora, não faz tanto sentido a gente observar e decorar tudo agora. É interessante primeiro entender como funciona do ponto de vista fisiológico, para aí depois eu obrigatoriamente estudar a parte anatômica. Nervos cranianos. Como eu falei para vocês, algumas funções sensitivas e motoras do meu crânio serão controlados por esses caras, tá? Então eu tenho 12 nervos, né? 12 pares de nervo, na verdade, porque eu tenho um nervo de um lado e outro do outro, do mesmo tipo, exercendo a mesma função. O nervo olfatório é responsável pelo meu olfato. O nervo óptico é responsável por interpretar a minha função visual. Óculo motor eu já citei, né, para controlar a motricidade visual. E aí depois eu tenho mais uma cacetada, 12 ao total. Destaque para o nervo vago, responsável pela transmissão, dentre outras funções, pela transmissão da informação parasimpática para outros segmentos corporais, ele se ramifica. Nervo facial, responsável por controlar a motricidade facial. Eu não vou entrar parte a parte, porque aqui já seria a parte anatômica, né? O que a gente precisa entender aqui é o funcionamento. Então, só para vocês saberem, nós temos 12 nervos cranianos que vão cuidar da função sensitiva e motora da minha face. Conforme for passando o conteúdo, alguns dos nervos cranianos, que é o caso, por exemplo, do nervo vestíbulo coclear, responsável por receber e interpretar a função do sistema vestibular, que é são estruturas dentro do nosso ouvido,
que vão nos dar informações e ajudar a controlar o nosso equilíbrio, que é lá o final do nosso assunto. Então, essas informações passam pelo nervo vestíbulo coclear e são levadas até o cérebro para o cérebro poder assimilar informações do sistema vestibular para que a gente possa ter controle do nosso equilíbrio, tá? Então, aqui também eu vou só citar esses nervos e aí conforme for passando o conteúdo eu vou apontando essas estruturas. E eu falo isso porque eu terei falando de anatomia, a anatomia do sistema nervoso ela é muito complexa. Mas pensando em entendimento da função, eu preciso entender e conhecer só as principais estruturas. E essas serão não só citadas, mas também eu vou explicar a função delas quando eu precisar entender informação sensitiva e quando eu precisar entender informação motora. Bom, medula eu vou ter que explorar bastante, porque eu vou precisar falar das vias ascendentes e descendentes da informação. E aí, via ascendente é a informação que chega até meu cérebro para que eu possa assimilar, principalmente a sensibilidade. E descendente é a informação que desce e chega até o meu sistema motor ou até os meus órgãos internos para que eu possa exercer a minha função motora. Beleza? Cerebelo, estruturas do diencéfalo, as estruturas do córtex são estruturas que eu vou precisar detalhar para que a gente possa fazer a diferenciação, para que a gente possa entender a fisiologia dessas estruturas. E aí aqui eu fiz... Aqui, deixa eu só corrigir aqui, galera. Uma questão de nomenclatura. Aqui, ó. Somático, sistema nervoso. SNA. Aí. Bom, e aqui eu terei duas outras divisões. Primeiro eu fiz uma divisão estrutural, que é o sistema nervoso central, que corresponde ao encéfalo e à medula, e periférico, que corresponde a todas as terminações nervosas que partem da medula. Terminações nervosas não, todas as raízes nervosas que partem da medula e as terminações nervosas que são as últimas vias do sistema nervoso, seja para sensibilidade ou para comando motor. Aqui eu vou fazer uma outra divisão, só que agora com relação à função, né, do sistema nervoso. Sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, tá? No sistema nervoso somático, e nos dois lados vão envolver motricidade, vão envolver movimento ou função motora de um determinado órgão, um determinado segmento. No sistema nervoso somático, eu terei ações voluntárias, ou seja, ações que eu faço porque eu quero, tá? E aí, mais especificamente, contração do músculo esquelético. Aqui na imagem está errado, está escrito musculo, não é músculo, mas é músculo esquelético, né? Vocês sabem que é músculo esquelético com U, então, músculo esquelético. Envolve ação voluntária, envolve comando motor voluntário. Então, ainda que falando de motricidade do músculo esquelético, eu posso em alguns momentos falar sobre movimento automático, movimento que eu não necessariamente penso e mentalizo o movimento para fazer, como é o caso, por exemplo, de eu andar, mas é um movimento voluntário. Eu não ando sem que eu não queira andar, né? Eu preciso querer e começar o movimento para andar. Depois que eu estou andando, aí beleza. Aí é nóis. E eu tenho também o sistema nervoso autônomo, tá? Com ações involuntárias que condizem a controle dos nossos órgãos internos, tá? Músculo cardíaco, ou seja, a função do coração, e o músculo liso, que correspondem a todos os outros nossos sistemas internos. Órgãos do sistema respiratório, órgãos do sistema digestivo, órgãos do sistema renal, órgãos do sistema reprodutor, tá? Tudo está dentro da ação autônoma do sistema nervoso. O que quer dizer? Quer dizer que eu não tenho controle.
Tá? Eu não tenho controle sobre o meu batimento cardíaco. Ele não bate só se eu quiser. Ele bate se eu não quiser, esteja eu percebendo no momento ou não. Sistema respiratório é a mesma coisa, esteja eu percebendo no momento ou não. Tá? Então, essa é a diferença do sistema nervoso somático para autônomo. Somático corresponde a todas as ações e movimentos que eu quero fazer, e autônomo a todas as ações e movimentos que acontecem, que ocorrem sem o meu controle, sem o meu comando expresso. Beleza? Tá. Acho que eu podia colocar esse slide lá no final, no começo do outro negócio, mas vamos lá. E aí, quem que é o principal ator? Qual que é a principal célula presente no meu sistema nervoso? Obviamente, o neurônio, né? Que é aquela célula que a gente comentou lá no começo, na nossa introdução, que agora nós vamos precisar rememorar e relembrar algumas coisas para continuar o sistema nervoso central. O neurônio, ele vai realizar a comunicação por impulsos nervosos de um neurônio para outro no nosso sistema nervoso, tá? E aí, sistema nervoso pode ser tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico, beleza? Então, é essa célula que vai conversar com outras células para poder fazer a sinapse, para poder ter a função, a comunicação do meu sistema nervoso como um todo, beleza? Como assim? A sinapse ela acontece de uma célula pré-sináptica que despolariza, e aí nos axônios terminais libera neurotransmissores. Esses neurotransmissores eles vão entrar em contato com os dendritos de outra célula, da célula pós-sináptica, a célula seguinte, e aí esses neurotransmissores podem estimular ou inibir a outra célula. Depende do tipo de informação que eu estou carregando, depende do tipo de comando que o meu sistema nervoso está dando para os meus neurônios, tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Suave. Bom, então estão apresentadas as principais estruturas do sistema nervoso central e periférico para vocês. Agora, recordar é viver. Se recordar é viver, vamos recordar sinapses, potencial de ação e tudo que está envolvido nisso. Ô, Liza. Liza. Liza tá aí. Liza. Oh, então, eu ia precisar, Liza, trocar uma ideia com você. Por gentileza, tem como você ligar o microfone? Oi, professor, que eu tava no computador, aí não tem microfone. Eu peguei o celular. Tá. Você acompanha nos dois devices ao mesmo tempo? Caraca. Não, é que eu assisto no computador, mas aí como não tem microfone, às vezes eu ligo no celular. Ah, não, eu falo isso porque eu vou precisar da aula prática e eu tava querendo logar. Ia me adiantar um lado absurdo, tentar logar no celular e no computador. Pelo menos eu não achei tutorial para fazer isso, né? Eu achei que você estava fazendo isso. Eu falar, pô, me ensina o que eu quero fazer, mas tá pelo celular, vamos lá. Ô, Liza, você sabe me dizer
o que é sinapse? Ai, professor, peraí. Deixa eu tentar recordar aqui. Vamos por partes. Esse ponto é o que pega bem, que eu tenho que ficar relendo e lendo, porque eu ainda não consigo entender totalmente a sinapse. Você sabe para que serve a sinapse? Energia? Não. Ai, professor, eu não. Para que Comunicação? Ó, que alguém mais falou aí. Quem foi? Eu falei comunicação, não é isso que eu queria dizer, tipo, junta um Transmissão de neurônio no impulso outro, aí nervoso? faz a sinapse, não é isso? Para fazer o movimento, o estímulo? É a comunicação entre as células nervosas. Ou comunicação de células nervosas com células musculares. Sim. No caso do coração, acontece de célula muscular para célula muscular. Mas sim, envolve comunicação. Ó, Estefânia tá aí, Estefânia? Opa, oi, pro! Estefânia tá batendo um martelo aí. Estefânia, Não sou eu, não. Meu marido tá montando guarda-roupa aqui no outro quarto. montando o guarda-roupa Tá meio do complicado bebê. aqui hoje. Guarda-roupa do bebê, acredito eu. Ai, não é. O do bebê já tá montadinho, maior belezinha, mas é o meu mesmo, porque agora eu mudei pra uma casa de 3 quartos, porque por causa da bebê, né? Então aí a gente tá ainda terminando de arrumar umas coisas aqui pro. Aproveitar para trocar mobília também, né, cara? Então, né? Algumas coisas novas, outras velhas mesmo, e aí vai. Tá certo. Só uma, Stefania, agora você tá. A gestação tá em quantos meses? Eu tô de 26 semanas, vou começar o 7º mês. É porque é um pouquinho diferente agora a contagem, né? Ah, sim, é por semana, galera. Do velho, né? 30 anos atrás. É 26 semanas, mas graças a Deus já 60, mais de 60% já tá cumprido. Deixa eu ver, fazer umas contas rápidas aqui, quase 6 meses e meio. Tá, É. você disse que a previsão era novembro, né? Dezembro. Dezembro. Começo de dezembro, Ah, sim. Ah, aliás, chegando perto da data, se você precisar sair de licença antes de terminar o ano, a gente troca uma ideia, tá? Claro que Tá. você vai providenciar isso, né? Com todo mundo, tudo, mas a gente troca uma ideia com relação à atividade, essas coisas. Ah, Bom, tá, vamos lá. legal. Oi, perdão. Não, tu pode falar, pro. Não, então a gente troca uma ideia para ver como vai ficar, principalmente pra você não perder nada, né, de atividade. Sim, não posso perder mesmo. Ô, Stefânia, vamos lá. Você lembra como acontece o potencial de ação? Pelo menos assim, cada parte do potencial de ação, por cima, o que acontece na parte. Potencial de ação? O músculo esquelético, que é aquele que tem menos passos, tudo. O primeiro que a gente... Eu não. Peraí, calma aí. Eu acho que começa no estado de repouso. Peraí. Estado de repouso. Despolarização. Depois repolarização. Ai, calma. Despolarização, repolarização. O platô, não me lembro se é no esquelético. Não, platô é no coração. Agora a gente vai estudar o esquelético. Tá, despolarização. Depois da despolarização... Refratário? O período refratário é no esquelético ou não? Período refratário tem em todos. O período refratário, ele corresponde do começo da repolarização até o meio de uma outra parte aí do nosso potencial de ação. Depois da repolarização. Você lembra qual que é? Antes de voltar depois da repolarização, retorno ao estado de repouso? Antes. Antes da repolarização? Quando os canais de potássio ainda estão demorando, embaçando para fechar.
Não é o Mas platô que fala? o platô é no Ai. coração com a abertura do canal de cálcio, que aí eu prolongo o potencial de ação. Vamos lá, você foi certinho. Tá no estado de repouso, Isso, polarizo, isso, repolarizo, e aí isso. o canal de potássio continua aberto. Ai, peraí. O canal de potássio Continuo. continua aberto e eu não consigo lembrar agora. Alguém sabe? Antes de... Hiperpolarização? Boa, Maria Fernanda, Isso, hiperpolarização. E isso aí mesmo. depois da hiperpolarização, retorno ao estado de repouso. E aí sim, o período Retorno. refratário, Aham. do começo da repolarização até meados da hiperpolarização, eu não consigo gerar um novo potencial de ação. Eu tenho que esperar o potencial Isso. de ação terminar para poder gerar um novo potencial de ação. Uhum. Mas é nóis, era isso que eu queria saber, galera. Ah, mas Obrigadão mesmo aí. quase que eu acertei 100, quase 100%, hein, professor? Dava É, pra tirar um tirou 9 já. 7. Não, tá 7, aí faltou Sem cola, hiperpolarização. e sem cola, não colei. Cola, assim, cola. Aí sim, cara. Aí a gente chega longe, cara. É, Mas valeu, galera. valeu. A, a participação de vocês é sempre fundamental, cara. Porque é o feedback que eu tenho. Né? Assim, claro que tem atividade, tudo. E assim, nós vamos ficar ainda restritos mais um tempo, né, de aula presencial. Espero que no próximo ano as coisas já estejam mais normalizadas, mas nós estaremos mais restritos ainda um tempo para a nossa segurança, para a segurança das pessoas que a gente gosta. E toda vez que eu faço esse bate-bola, isso não faz parte de avaliação. Não faz parte de avaliação. Mas é o feedback que eu preciso justamente para poder trocar uma ideia, justamente para a gente poder... Porque assim, é muito raro vocês entrarem em contato comigo, por exemplo, para tirar dúvida. Muito, muito, muito raro, assim. Eu consigo pensar pontualmente, assim, às vezes, esse ano. E, cara, eu sei que, por exemplo, ter aula à distância é muito difícil. É difícil você assistir, é difícil você se organizar. É difícil, é tudo mais difícil. Então, quando eu troco essa ideia, é justamente para a gente poder pegar nas brechas ou nos pontos do conhecimento que a gente ainda não fixou devidamente e, de alguma forma, tentar corrigir, de alguma forma, tentar repassar a informação, tentar fazer a gente criar mais sinapse e armazenar aquela informação na nossa cabeça, né? Tanto foi que, por exemplo, sexta-feira eu dei pela primeira vez eu dei aula para vocês usando, acho que 4 slides no máximo na aula inteira. E a aula inteira foi de assunto da aula e assuntos anteriores, porque eu vi que, assim, a galera tava tendo uma dificuldade com alguns assuntos. Então, quando eu for para trocar ideia, eu gosto da participação. Claro, também quando possível. Às vezes tá com problema técnico, às vezes tá numa hora que não pode falar, tudo, eu entendo, né? Também não vou obrigar ninguém a participar. Mas é sempre legal a gente ter essa participação justamente para que eu possa saber onde vocês estão tendo mais ou menos dificuldade e, em cima disso, tentar, no máximo possível, corrigir. Claro que nesse período de pandemia nós estamos cientes que quando a gente tem aula não é a mesma coisa da sala de aula. E naquilo que concerne o meu assunto, nos próximos anos eu vou tentar retomar, vou tentar rememorar, vou tentar de alguma forma compensar, né, assim, essa falta de contato próximo pessoal e consequentemente tentar de alguma forma complementar para que vocês possam absorver o máximo de informação possível e lá no 5º ano possa chegar e fazer um bom trabalho, possa chegar e fazer um bom atendimento, entendeu? Então, por isso que eu gosto de trocar essa ideia constantemente com vocês. Vamos lá. Potencial de ação. Mano, sabe uma coisa que eu tava pensando?
Eu vou até parar pra tomar uma água, que eu tô com uma sede aqui. Aí. A primeira vez que nós nos vermos pessoalmente, é muito provável que eu não reconheça ninguém, meu, de cara, assim. Talvez eu reconheça uma pessoa ou outra, sei lá. Mas. Ah, que louco! A gente tá aqui trocando ideia toda semana, juntos toda semana. E da nossa primeira aula presencial, eu vou moscar. Eu não vou saber, tipo. Eu acho que eu memorizei nomes, mas eu não vou saber ligar quem é quem. Mesmo. Talvez, tipo, a Estefânia eu vejo via com mais frequência. O Paulo. Quem mais? Mas, tipo assim, tem uma galera acho que na primeira aula a gente abriu mais a câmera pra trocar ideia, né? E eu nunca dei aula presencial pra vocês, então, tipo, vocês provavelmente vão me reconhecer, não sei, talvez não também. Mas, mano, vai ser muito louco dar aula pra vocês a primeira vez presencial, cara. Eu não vou conhecer ninguém, cara. Vou estar trocando ideia com o cara aqui, pô, aquele cara é gente boa pra caralho. Aí ele, eu sou o Guilherme, professor. Pô, é você que é o Guilherme, cara? Não, eu sou que sou o Guilherme aqui, professor. Que fico fazendo lá o proofreading lá do que você tá falando na aula lá, conferindo as fontes, tudo, pá. A Maria Fernanda, a Maria Vitória, cara. Maria Fernanda, se ela tiver com um papel de Minecraft atrás dela, beleza. Agora, caso contrário. Perdão, alguém chamou? Eu falei, prof, se conforta, nem a gente se conhece direito lá na faculdade. Ai, caramba. A gente olha um pra cara do outro e fala assim, quem é você? Sim, foi muito isso. Na prova prática que teve, eu fiquei tipo, como é você? Eu acho que você é o Guilherme. Tipo assim, um exemplo, né? Acho que você é o Guilherme. Daí ele, não, eu sou o João. Eu fiquei, beleza. Então, tem, por exemplo, eu acho que eu vou lembrar da fisionomia da Rebeca, que eu vi algumas vezes na câmera. Eu vou lembrar da fisionomia da Estefânia. Acho que são pessoas que talvez. Eu não lembro, talvez a Maria Fernanda. Deixa eu ver quem mais que aparecia. Mas porque às vezes eu fico editando aula, e aí a pessoa liga a câmera, eu sei quem é. Tipo, o pessoal do segundo ano, ano passado eu cheguei a dar aula. Então, o pessoal dos segundos anos, manhã e noite, eu cheguei a dar um mês. A gente parou em março. Eu dei um mês e meio de aula. Algumas pessoas eu tenho mais contato, outras eu vou dar uma moscada. Agora vocês, mano, caraca. E agora eu sabendo que vocês também, entre vocês, não se reconhecem, cara. Que tenso, velho, que tenso. A Liza mesmo vai ser um mistério pra mim, cara. A Liza pode ser qualquer, porque ela tá com uma foto de um K-pop, pode ser qualquer pessoa. A Liza, acho que a Beatriz, eu também não lembro da fisionomia da Beatriz por cima. Vixe, vai ser legal, né? Vou saber, vai ser a primeira vez que eu. Porque eu sou terrível para decorar nome. Terrível. Eu passo 6 meses para eu aprender o nome de 90% da sala. Primeiro semestre mesmo é trocando nome de todo mundo. E se tiver, tipo, nome parecido, tipo Marcela e Mariana, aí fudeu. Agora vai ser a primeira vez que eu vou saber o Vixe, nome da professor, galera. Oi? Então ferrou, tem 3 Marias. 3 Marias, velho. 3 Marias. 2 Anas. Não, 3 Marias. Ano passado, acho que esse ano não, acho que saiu uma. No primeiro ano manhã tinha 4. Tinha 4 Marias. Eram 2 Marias Claras, uma Maria Vitória, acho que uma Maria Eduarda. Uma Maria Eduarda. Uma coisa assim. É Maria Vitória, as 2 Marias Claras, Maria Eduarda. Eram 4. Era 4, cara. Era terrível. Mas o meu ponto fraco é nome parecido. Eu lembro que o pessoal que tá no terceiro agora, quando tava no primeiro, na chamada, eu chamava a Marcela de Mariana, a Mariana de Marcela, tipo, até o fim do ano, assim, tipo. Chegava um momento que eu fazia aí elas completavam, Mariana, aí eu, Mariana, você mesmo.
E agora com você ser diferente. Eu vou saber os nomes, eu vou lembrar os nomes, né? Pelo menos uma parte que tem mais contato. Mas eu vou. Igual uma vez que eu conheci, tinha lá vai eu contar a história. Uns amigos que vieram do Mato Grosso, eles eram gêmeos. Mas assim, era gêmeo idêntico, cara. O Rony e o Robson. Inclusive, na época a gente era adolescente, eles tinham uma dupla uma dupla sertaneja que depois desencanaram, não tocaram pra frente. E, mano, os caras eram idênticos em tudo. Assim, mudava um pouco a personalidade. Mas os caras eram idênticos demais. Cara, em determinado momento eu abandonei. Tipo, eu falava, Robson. Aí quem atendia eu falava, é você. Porque eles não se ligavam de trocar de um com o outro, que senão eles vão trollar a gente toda hora. Rony é o Rony. Porque, mano, os caras eram idênticos. Então, enfim, tenho problema com o nome. Vai ser a primeira vez que eu vou saber nome e não vou saber fisionomia. Bom, free talk à parte, vamos falar de sinapse. Né? Vou abrir a câmera, então, para o senhor não esquecer da minha cara. Então, a Stefania eu acho que eu reconheço. A Stefania, porque, tipo, na edição, é aquela coisa, eu até para não ficar pondo imagem de vocês, né, a gente armazena no YouTube, então eu edito. Então você, o Paulo, né, a Rebeca, uma época, ficava com a câmera aberta. Beleza. Ó, a Maria Fernanda abriu... Então, a Maria Fernanda eu acho que também teve umas vezes no começo que ela tava com a câmera aberta, eu acho que eu consigo... Mas eu lembro mais do Minecraft, Maria Fernanda, foi mal. Professor, tô procurando Minecraft aqui pra colocar, não tô achando mais. Mas tem esse drama, galera. Tem esse... a Rebeca eu vou... A Rebeca eu vou reconhecer porque eu também, a gente trocou uma ideia. Aê, achou o negócio do Minecraft. A Rebeca talvez eu reconheça por causa da... Ai, a gente tava conversando um dia que ela mora em Jundiaí, né? Que eu falei que eu tenho... Meus pais moram lá em Dayatuba, então tem essa, né? Mas, o Guilherme mesmo, o Guilherme já ia passar batido. O Guilherme, eu já tô olhando aqui na foto, ele parece muito meu primo, o Henrique. Já, um cara que eu já não ia reconhecer. Já ia falar, aí, mano, beleza, pô, você é estudante? Eu sou da FIS. Legal, sou professor, dá aula lá. E depois que a gente vai ver que é o Guilherme. Mas da hora, galera, da hora. Agora eu já consigo... Professor, eu acho que você nunca vai conseguir trocar meu nome com ninguém. Acho que o meu... não, Sara... Então, Sara tem uma só. Agora, quem é a Sara? Na turma do segundo tem uma também. Já me confundiram. Eu acho que é Sara Barros, se eu não me engano. Paraná, Natália, Rafael, Sara? No noturno? No noturno. Foi o dia que teve da professora Cássia e da Maria Lara a aula. Meu, olha, eu tenho quase certeza, assim, que acho que Sara só tem você no curso. Será que eles não confundiram, às vezes, a fisionomia? Pode ser parecida, né? Deixa eu dar uma conferida. Igualzinho, eu fiquei assim também, o que eu fiz? Agora a Sara, acho que você é a única. Mas agora eu tô conhecendo o Guilherme. Acho que o Guilherme não tinha ligado a câmera nunca, né, Guilherme? Não tinha. Guilherme falou, não, deixa quieto, professor, deixa quieto. Agora, a Maria Fernanda, eu vou lembrar do Minecraft, a Rebeca, essas 4 pessoas eu acho que eu consigo levar. Só que aí são 30 na sala, então tem 26 aí que, 26 que fudeu muito pro meu lado, fudeu muito. Mas, vamos aí. Onde eu tava, cara? Aqui, sinapse. Eu esqueço do assunto da aula. Vamos falar de sinapse. Ainda bem que é aula para lembrar as coisas, né? Mas eu esqueço do assunto da aula. Vamos lá. Sinapse, galera. Potencial de ação. Então, nós vimos no primeiro semestre que as nossas células nervosas, elas conversam entre si. Como que elas conversam entre si? Elas conversam fazendo sinapse. Elas conversam trocando informações de uma célula nervosa com a outra. Sinapse, que, aliás, nós vamos revisar os 2 tipos principais mais para frente.
As células nervosas e as células musculares, elas têm uma característica, elas são excitáveis, né? Elas recebem impulsos eletroquímicos e conseguem transmitir esse impulso eletroquímico adiante. Por que que eu falo eletroquímico? Porque através de uma variação de elementos químicos através da membrana, eu gero um impulso elétrico, que é o nosso potencial de ação, tá? Esse impulso, esse impulso eletroquímico, ele acontece justamente pela troca de polaridade interna e externa da minha membrana, pela passagem de elementos químicos que aqui eu chamarei de íons, tá? E o que serão esses íons? E aqui eu vou falar do sódio e do potássio, mas se tratando de músculo cardíaco e músculo liso, eu tenho principalmente também a atuação do cálcio. O cálcio. Tá? Então, nós já vimos anteriormente que eu tenho concentrações de íons do lado de fora e lado de dentro da minha membrana. Alguns íons eu tenho maior quantidade do lado de fora e outros maior quantidade do lado de dentro. Como é o caso do sódio, onde eu tenho maior concentração de sódio do lado externo da minha membrana, e potássio, onde eu tenho maior concentração do lado interno da minha membrana dentro da minha célula. Tá? Justamente a passagem desses íons por difusão ou pelo transporte passivo faz com que eu troque a polaridade da minha membrana e gere o meu potencial de ação. Tá? Bom, aqui só para a gente lembrar dos íons extracelular e intracelular, com destaque do lado de dentro da célula potássio, do lado de fora sódio, e não está aqui, mas poderia colocar o cálcio aqui fora, tá? Aliás, eu tô vendo um negócio aqui, eu fico copiando e colando aula, ó a cagada, ó a cagada. Ó, aqui, ó, eu vou tirar isso aqui, ó, glicose aqui, ó, que eu já tô falando de macromoléculas. Bicarbonato é um elemento. Deixa eu tirar o bicarbonato daqui também. E o oxigênio também vem na forma de gases, né? Vou colocar aqui o cálcio. Isso. Fazendo copia e cola de slide, para adiantar o processo da aula, aí passa umas cagadinhas dessa, tá? Então, esses são os principais íons. Aquele material que eu retirei são macromoléculas, nutrientes, estruturas mais complexas que eu tenho na minha célula também, mas não é um íon, já são estruturas. Aqui eu estou falando só do elementozinho do sódio isolado, do elementozinho do cálcio isolado, do potássio isolado, estou falando só disso, tá? E aí, íon significa que esse elemento ou ganhou ou perdeu elétron, tá? Então, o potencial de ação ele vai ser dado justamente pelo trânsito desses íons através da minha membrana plasmática, e o trânsito desses íons pela minha membrana plasmática vai mudar a polarização da minha membrana plasmática, que normalmente é negativa do lado de dentro e positiva do lado de fora. Tá? Quando eu começo o meu potencial de ação, aqui tem a abertura de canal, essa que a gente já comentou, lei do tudo ou nada, né, que eu preciso de um estímulo forte o suficiente para abrir o máximo de canais de sódio possível, para que abrindo esses canais de sódio eu possa começar o meu potencial de ação, ou seja, eu possa trocar a polaridade de um segmento significativo da membrana da minha célula e começar o meu potencial de ação. Se o estímulo não for forte o suficiente para abrir vários canais de sódio ao mesmo tempo, eu não consigo gerar o meu potencial de ação. Então, esse estímulo que precisa ser suficiente para gerar o potencial de ação, ele entra num princípio chamado de lei do tudo ou nada. Essa lei quer dizer que ou o estímulo vai começar o potencial de ação ou não vai. Ele precisa ser forte o suficiente para começar esse potencial de ação. Bom, então aqui, como já bem nos informou a Estefânia, no potencial de ação, eu teria algumas fases principais. Se tratando de estado de repouso, a minha membrana está negativada em menos 75 milivolts, né? Está polarizada negativamente. E aí, quando eu falo da membrana, eu tomo sempre o lado interno como referência,
que é quem vai gerar o potencial de ação. Então, o lado interno, o lado de dentro da minha membrana, vai estar sempre polarizado negativamente, menos 75 milivolts. Fluxo de sódio e potássio normal através da minha membrana, seja por alguns canais de sódio ou potássio abertos, mas muito poucos, ou pela ação das bombas de sódio e potássio, que são estruturas que farão transporte ativo através da minha membrana, né? No caso, mandando íons contra o gradiente de concentração. Se no transporte passivo a passagem de íons acontece a favor do gradiente de concentração, no transporte ativo eu preciso gastar ATP, gastar energia, para fazer o transporte e a passagem de íons contra o gradiente de concentração. Beleza? Então, no estado de repouso, passagem interna e externa de sódio e potássio normal, minha membrana polarizada negativamente, menos 75 milivolts. E aí chega um estímulo na minha membrana nervosa, né, por uma sinapse, e esse estímulo promove a abertura dos canais de sódio da minha membrana, gerando a despolarização. Tá? Na despolarização, eu tenho maior entrada de sódio na membrana, né? Se eu abro o canal de sódio a favor do gradiente, por difusão facilitada, esse sódio flui através da minha membrana. Esse estímulo precisa ser forte o suficiente para abrir todos ou o máximo de canais de sódio possível, para que eu possa trocar a polaridade de toda a minha membrana plasmática possível. Possível não, toda a minha membrana plasmática em vários segmentos, para que eu possa gerar minha despolarização. O potencial de ação, quando ele acontece na célula nervosa, ele não explode de uma vez em toda a célula nervosa. Ele começa dos dendritos pro núcleo do meu... Aqui, ó. Peraí. Tem que estar antes. Quando eu despolarizo a minha célula nervosa, ela não estoura toda de uma vez no potencial de ação. Ela começa nos dendritos, que é quem vai fazer a sinapse com o terminal axonal da célula anterior. E aí eu vou tendo uma abertura dos canais de sódio no decorrer da minha célula nervosa, tá? No caso, no meu corpo celular, depois em toda a extensão do meu axônio. É por isso que eu faço uma alusão à ola a ola que o pessoal faz em estágio, todo mundo levanta, porque é justamente isso. A minha célula nervosa, ela despolariza parte a parte, até a terminação axonal final, tá? E aí o que acontece? Quando ela despolariza e o potencial de ação é gerado e é passado por todo o axônio, quando chega no terminal axonal, diferente do que a gente deduz, né? Que aí eu passaria esse potencial de ação para outra célula nervosa diretamente, é quando eu faço a sinapse. É quando eu tenho a liberação de elementos químicos para despolarizar a célula seguinte, para entrar em contato esses elementos químicos com os dendritos da célula seguinte e começar o meu potencial de ação. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar lá aqui, ó, slide da despolarização. Então, nesse slide, eu vejo que eu despolarizo a minha célula nervosa, o potencial de ação é transmitido do corpo do meu axônio e do corpo da minha célula nervosa, do meu neurônio, e pelo axônio do meu neurônio, tá? Tem a abertura do canal de sódio, troca a polarização, gera o potencial de ação. A carga elétrica, que estava negativa, passa a ser positiva. Ela estava em menos 75, ela vai subir aqui para mais 35, mais 40, dependendo, mas é sempre mais 35. Só que o canal de sódio, ele abre muito rápido e ele também fecha muito rápido. Na hora que os canais de sódio se fecham, eu tenho a repolarização. Tá? Na repolarização, fechei canal de sódio. Enquanto eu tenho a abertura dos canais de sódio, eu tenho também a abertura dos canais de potássio. Só que assim,
o canal de sódio, o potencial de ação, ele serve para abrir canal de sódio e potássio. O canal de sódio ele abre rápido e a célula despolariza, e o canal de potássio demora para abrir, mas ele abre aqui na minha repolarização. E aí, a parte interna da minha membrana que estava positiva passa a ficar negativa, tá? Eu vou voltar para a minha polarização original. Só que assim, o canal de potássio, ele fica moscando para abrir e também mosca para fechar. Essa demora do fechamento do canal de potássio promove a hiperpolarização, ou seja, eu tenho um excesso de negatividade na parte interna da membrana da minha célula, tá? Era para ficar negativo em menos 75, ele fica negativo em menos 90, tá? Por quê? Porque eu estou tirando todo o sódio que entrou pela bomba de sódio de potássio, o canal de sódio já está fechado, e enquanto o canal de potássio ainda está fechando, está saindo potássio da minha célula. E aí, consequentemente, eu fico mais negativo do que deveria. Quando o canal de potássio finalmente fecha, aí eu volto para o meu estado de repouso. Aí eu fico com concentrações normais dentro e fora da minha célula de sódio e potássio, maior quantidade de potássio dentro da célula, maior quantidade de sódio fora, tá? E aí a polarização interna da minha membrana volta a ficar em menos 75. Além disso, tem o meu período refratário, tá? Período refratário é o período do qual eu não consigo gerar um novo potencial de ação. Eu preciso esperar o potencial de ação anterior acabar para poder gerar um novo potencial de ação. Esse período corresponde do começo da repolarização até meados, metade, né, finzinho da minha hiperpolarização. Aqui pode gerar uma certa confusão quando eu falo no sistema muscular, eu falo de somação por impulsos nervosos, pela intensidade dos impulsos, e por frequência, que é quando eu aumento a velocidade da minha despolarização, tá? O período refratário ele tem que necessariamente sempre ser respeitado. Na somação por frequência, essa despolarização ela acontece mais rápido. Ela acontece de maneira mais rápida e, consequentemente, eu tenho despolarizações, uma maior quantidade de despolarizações na minha célula nervosa, tá?